do marido, organizar as finanças, e também o religioso, que era o culto aos deuses principalmente, elas acabavam interferindo dessa forma na política. Eu utilizo como autor principal, como bibliografia específica, o Aristófanes, que foi um comediógrafo ateniense do século V a.C., que escreveu cerca de 44 comédias. Contudo, somente 11 foram preservadas integralmente até hoje, e eu utilizo as Tesmofórias, as Tesmoforiantes, a Assembleia das Mulheres e Lisístrata. A Lisístrata é uma das peças mais polêmicas e que é uma das mais ensinadas até hoje, que é onde a participante principal, Lisístrata, juntamente com as mulheres das outras cidades gregas, decidem interferir na Guerra do Peloponeso, que foi o período em que o comediógrafo existiu. Então, elas acabam decidindo por fazer uma greve de sexo para fazer os maridos saírem da guerra e voltarem para casa, porque elas acabavam estando cansadas de ter que cuidar da casa sozinha, enquanto os maridos estavam lá guerreando por um motivo que elas consideravam equivocado. Tanto que, quando eu li a bibliografia específica, uma das falas dela é que ela também era suficientemente culta e instruída para saber que aquilo não estava sendo bom para a polis, e que, enquanto eles acabavam guerreando, prejudicavam as cidades em si. A outra obra, que é a Assembleia das Mulheres, elas acabam se disfarçando de homens para tomar o poder para as mulheres. Então, elas convencem os próprios homens que as mulheres seriam as mais aptas para governar, disfarçadas de homem. O que significa que elas não eram assim tão sem influenciar na política como os próprios homens acreditavam. Já as Tesmoforiantes é um festival que existia, que era somente destinado às mulheres, que era do culto aos deuses, que era onde as mocinhas passavam para mulheres, assim, para ser aptas para casar e serem boas mães. Só que o Aristófanes ele satiriza esse festival. E o que ele faz? Nessa peça, as mulheres descobrem um outro autor, que na verdade faz tragédias, que é o Eurípides, infiltrado dentro do festival. Ele coloca uma pessoa disfarçada de mulher dentro do festival, que é somente para as mulheres. E quando isso acontece, descobre que ele está lá, vira uma reviravolta, porque era proibida a presença de um homem. E é justamente aí que está a graça que ele tenta trazer para a população que assiste. Porque ao contrário do teatro de hoje, que a gente vai lá, paga para assistir e vê o espetáculo e vai embora, lá não. Enquanto eles estavam representando, a pessoa podia interferir. Então, se a peça estava discorrendo e alguém fala assim, não, faz assim, que é uma ideia melhor, ele acabava modificando a peça no decorrer. Então, a polis, ao mesmo tempo que ela era espectadora, ela participava dela mesma. E nesses espetáculos, é bom relembrar que quem ensinavam as mulheres eram os próprios homens. Porque aquela mulher que era a esposa legítima, que era filha de um cidadão e de uma cidadã ateniense casada com outro cidadão ateniense, ela não podia se dar o luxo de subir lá e apresentar. Ela era a esposa recatada, tanto que nas obras que a gente lê dos autores complementares, sempre falam que essas esposas legítimas eram mais brancas, porque elas ficavam somente dentro de casa, não podiam ficar se expondo ao sol. Então, raramente, elas até viam essas peças. Normalmente, elas nem viam. Elas ficavam em casa enquanto os maridos assistiam. E quando eles viam as mulheres interpretando um papel que normalmente era destinado aos homens, eles achavam graça. Por isso é comédia. Só que como a gente conheceu hoje em dia, que vê tanto que a mulher lutou pelo voto, por direitos iguais aos homens, por melhores salários, acaba não sendo tão engraçado assim pra gente. Quando lê a bibliografia específica, é engraçado porque você segue a peça e você sabe. Mas a gente que sabe a luta que teve não acha tão engraçado assim. Mas os homens adoravam as comédias de Aristófanes porque era uma coisa inusitada. Ele utilizava a mulher, coisa que nenhum outro comediógrafo fez. Tanto que ele é o principal ícone da comédia clássica da Grécia Antiga. A respeito da minha mudança do hábito de leitura. Eu comecei lendo literatura infanto-juvenil, como a maioria do povo que faz ensino fundamental e ensino médio. Tem que ler lá as obras que o professor de português passa, José de Alencar, esse tipo de coisa. Só que eu sempre gostei, embora eu tinha que ler com o dicionário do lado para conseguir associar as palavras mais antigas com as atuais. Aí fui passando para livros maiores, tanto que eu sempre cito o Harry Potter, que foi quando eu comecei assim, me interessar por uma coisa que dava mais trabalho para ler. E depois que eu entrei no processo de iniciação científica, o meu hábito de leitura assim, mudou completamente. Tanto que eu nem sabia que existia o Google Acadêmico, que agora é onde eu vou lá e leio muitos artigos para poder embasar minha pesquisa.
A gente também é incitado pelos professores que são orientadores a fazer esse tipo de leitura diferencial, porque você muda totalmente seu jeito de olhar para um texto quando você entende o trabalho que dá para você construir ele mesmo. A conclusão que eu cheguei até agora na minha pesquisa, que eu ainda não terminei, né, eu vou fazer até o final do ano, é que, embora o autor ele satirize e ironize a mulher, ele não quer colocar ela num papel inferior ao do homem. Ele quer dizer que elas têm um importante papel dentro da sociedade e que influenciam, sim, dentro da política, por mais que de forma indireta. Assim, ele acredita que a fala das mulheres é uma preservação dos costumes e da tradição do local.